Hoje nós vamos falar de algo que tem uma força muito grande, tanto para construir algo, como para destruir. Eu achei essa uma imagem muito forte, né? Em que o braço da pessoa representa uma arma apontada para o outro. E é bem isso, amado, quando uma pessoa está realmente chateada, quando ela tem certeza que ela está ofendida, e ela reconhece que tem ódio, é mais fácil lidar com essa pessoa, com esse sentimento, do que quando a pessoa acha que apenas está chateada. Quando a gente apenas achamos que estamos chateados, sabe o que acontece? Nós imaginamos que é uma coisa passageira, uma coisa básica, sabe, que a coisa não é tão prejudicial assim, é onde nós nos prejudicamos. Porque todo sentimento, ele começa como uma semente, e essa semente, por sua vez, ela vai fazer com que todas as coisas começam a germinar a partir dessa semente. Então nós vamos ler, o tema da mensagem de hoje é o poder do perdão. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 23, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar da tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O texto aqui, amado, quando fala de oferta, a oferta nem sempre está ligada àquilo que você vai entregar, a uma contribuição financeira. Tudo que você fizer ao Senhor é uma oferta. Tudo que você fizer ao Senhor como um louvor, como oração, como trabalhar na obra do Senhor, tudo que você fizer a Ele, isso é concluído oferta. Fora da oferta é dízimo. Dízimo é aquilo que você tira, 10% de toda a sua renda, daquilo que você ganha, e aí então você entrega ao Senhor. Fora isso, todas as coisas, inclusive aquela oferta, aquela contribuição é oferta. A tua adoração é oferta, o teu louvor é oferta, e assim sucessivamente. Então, o texto diz assim: deixe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Isso é algo muito sério. Tem gente que pega esse texto e diz assim: por isso que eu não estou ofertando na casa do Senhor, nem dizimando, porque ainda tem uma mágoa com alguém, e a Bíblia diz que eu não devo fazer isso enquanto eu não me reconciliar. Então, amado, não adianta nós orarmos, jejuarmos, fazermos todas as coisas, porque tudo isso é oferta, tudo isso é sacrifício. Deus não pode receber porque Ele quer o seu coração puro. E às vezes nós falamos isso e imaginamos que no meio de nós, quando eu falo nós, estou me incluindo também, que nós cristãos, às vezes não ficamos carregando esse sentimento. É um engano imaginar que isso é verdade. Queremos que todas as nossas sementes, sabe, que nós plantamos, na verdade elas germinem, né? Que elas cresçam, que elas dê fruto, não é verdade? Que o nosso louvor realmente venha a frutificar, mas nós queremos frutos bons. E a Bíblia diz que o perdão é uma semente que produz ótimos frutos. E você vai entender por quê. Vamos então, amado, semear a semente do perdão. Primeiro, o que é perdão? Perdão é a remissão dos pecados. É a ação de se livrar de uma culpa. Uma vez que você foi perdoado, não importa o tamanho da culpa, não importa o tamanho do pecado, não importa o que você fez, sabe? O perdão, ele tem o poder de pegar tudo aquilo que é algo grande, gigantesco, e transformar em nada, e simplesmente acabar, sabe? Se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um insulto, de um indulto, ação através da qual a pessoa está dispensada no cumprimento de fazer como obrigação. Eu quero te dizer que o plano de Deus, ele sempre foi perdoar, a ponto de mandar o seu próprio filho para se imolar por mim e por você. Pastor, o que quer dizer a palavra imolar? Imolar, segundo o dicionário, é sacrificar-se em favor de alguém. O Senhor já nos perdoou. Nós, por muitas vezes, oramos a oração do Pai Nosso. Em um determinado momento nós oramos assim: perdoe as minhas dívidas, as minhas ofensas, as minhas culpas, da mesma forma que eu tenho perdoado. Tem gente que não pode orar essa parte, porque ele não tem perdoado.
porque ele ainda consegue, sabe, prender aquela pessoa e ficar preso a ela. Você sabia que quando você tem um sentimento ruim de alguém, porque falou alguma coisa que você não gostou, porque fez algum ato que você não gostou, ou porque deixou de fazer, você carrega aquilo no seu coração como se fosse algo pequeno, algo simples? Não, é bobagem, pastor, daqui a pouco passa, é mentira do diabo. Ele quer mais é que você acredite que é algo bobo, que é algo simples, que é algo que não tem valor algum. Ele quer mais é isso, porque aquilo vai crescendo e isso impede a bênção de Deus na sua vida. Sabe, querida, por muitas vezes há pessoas que têm orado e têm jejuado e não têm movido os céus, por conta de um sentimento que está guardado no seu coração. Mas é através do perdão que Deus purifica o homem do pecado. Sabe, é através do perdão, amado, que Ele grava para sempre em nossa alma o sinal libertador que é a cruz. Toda vez que nós levantamos as mãos, nós devemos entender que nós somos perdoados, sim ou não? Quando pergunta para você, você é o quê? Você é filho amado? Ou você é um escravo ainda? Você se sente filho, porque uma vez filho, filho para sempre. E o filho, ele só se torna filho quando ele entrega a sua vida completamente ao Senhor, a seguir os seus mandamentos e Ele ser o único Deus. Com tudo isso, que é um pacote, nós estamos dizendo, somos perdoados, não merecemos mais o inferno, porque o Senhor nos perdoou. Só que o Senhor quer que nós fazemos a mesma coisa com o nosso próximo. Ah, pastor, mas você não sabe o que me aconteceu. Não importa, eu sei, talvez eu não saiba de onde você veio, mas o Senhor sabe. Sabe, se fomos perdoados por Deus, nós precisamos, amado, da mesma maneira perdoar, da mesma maneira fazer. Então refletimos, por que perdoar? Por que eu devo perdoar? Ponto 1, porque quem não perdoa não é perdoado por Deus. Imagine naquele dia você se deparar diante do Senhor e entender, amado, que o seu pecado não foi perdoado, porque você ficou guardando um sentimento de alguém que você achou que você foi, sabe, foi injusto com você. Olha o que diz Mateus 6,14: porque se perdoar-lhes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoar-lhes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Isso é algo muito grave, irmãos. Tem muita gente dizendo que está salvo, que está na graça, mas que tem um coração fechado, cheio de mágoa, cheio de ódio. Que graça é essa? A graça é só para você, e você continua prendendo essa pessoa no teu coração. Você sabia que quando você carrega um sentimento ruim, como falta de perdão, na vida de alguém, seja essa pessoa da tua família, amigo, conhecido, seja lá quem for, até um bandido que entrou na tua casa e fez alguma coisa, se você continua carregando isso, e toda vez que você lembra dessa pessoa, você deseja mal para ela, você está preso a ela, ela não anda e você também não. É engraçado que nós deveríamos, né, se fosse o estado natural, achar assim, olha, eu não gosto de uma pessoa, então eu não quero me lembrar dela. Isso tem que ser um passado na minha vida. Pelo contrário, ele é tão presente que toda vez que aquele assunto chega à tona, aquela pessoa está viva dentro de você, acorrentada, exatamente como está essa imagem, sabe? Vê que são duas pessoas, existem duas crianças lá dentro. Essa criança é a nossa alma, ela está acorrentada, ela quer, a nossa alma deseja perdoar, mas o nosso intelecto, o nosso sentimento, o nosso interior, sabe, a nossa razão, que chamamos de razão, dizemos não, quem tem que me pedir perdão é ele ou ela, porque eu não fiz nada, eu não merecia, e eu fui bombardeado por isso. Sabe, amado, o perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. Uma pessoa que sabe que não é perdoado faz muita diferença. Geralmente todos querem o perdão de Deus, sabe? Mas não se volta para perdoar aqueles que ofendem. É muito fácil eu dizer, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E eu tenho perdoado aquelas pessoas que me têm ofendido? Ah, pastor, mas desta forma eu oro diferente. Eu oro da seguinte maneira: Senhor, afasta de mim todo o cálice, afasta de mim toda a tentação. Ele vai afastar, mas tem coisa que nós procuramos. E quando nós procuramos, nós temos que ser adulto bastante para dizer, se ele quer perdão, eu também quero. E se eu fui perdoado, eu devo perdoá-lo. Sabe, querido, Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente.
Todos os dias nós pedimos perdão ao Senhor, sim ou não? E todo dia você erra, todo dia você peca, sabe? E Ele nos dá isso sem que nós mereçamos, sabe? E Ele quer que sempre usamos esse mesmo perdão, esse mesmo espírito de misericórdia para com aquelas pessoas que nos ofendem. O problema é que a gente fica armado, sempre estamos armados. Se alguém fizer alguma coisa, você já retruca. Quem é motorista sabe muito bem disso. Às vezes no trânsito é um estresse danado, porque o outro lado também está estressado. Sabe, irmãos? Por isso que acontecem muitas coisas ruins. Se fluirmos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, então nós permaneceremos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. Se eu estiver ligado com o Pai nesse mesmo espírito perdoador, eu estou reconciliado com Ele por tudo aquilo que Ele fez. Mas se eu não perdoo, eu quebro a aliança. Ah, mas eu tomei Santa Ceia. Não tem valor algum, porque a ceia é a remissão de pecado, é a liberação do perdão sobre a tua vida, consequentemente na vida de outrem. Você está entendendo? Contudo, querido, se nós nos negarmos a perdoar, nós interrompemos, olha que interessante isso, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus é um derramar todo dia. Todo dia a graça de Deus derrama sobre a sua vida, sabe, te reconciliando de novo com o Pai, porque você pediu perdão ontem, hoje você pecou ou pela mesma coisa ou por outra, mas a graça de Deus ela é tão infinita na sua vida, que ela está sempre com você. Mas quando você não perdoa, você corta, você bloqueia, você corta o fluxo que vem de cima para baixo. Você está entendendo? Isso é muito sério. Eu vou estar liberando todas essas palavras de poder, que está sendo uma série, acabou virando uma série, porque são palavras de ensinamentos, onde nós teremos uma mudança de vida. Então eu não disponibilizei nenhuma pelo YouTube, estou editando ainda, e vou disponibilizar todas de uma vez, no mesmo dia eu disparo para vocês. Até agora foram quantas? 4 ou 5? A primeira foi qual? Gente, já esqueceram? O poder da decisão. Você é que decide para onde você vai e o que você quer fazer. A segunda era o poder da confissão. Tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que sair da tua boca terá poder. A terceira foi o poder da fé. A quarta, que foi quinta-feira agora, foi o poder da gratidão. Hoje é o poder do perdão. 5, tem mais 2. Próxima quinta e o próximo domingo. São 7 ao todo. Se Deus me der mais, amém. Então preste atenção, amado. O fluxo é bloqueado se você não perdoa. É isso que o texto de Mateus nos diz, sabe? Aquilo que vem, sabe, em nossa reconciliação, que é vertical, é comprometida pela ausência da horizontal. Então aquilo que vem do alto, se Deus não encontra em você um coração, talvez machucado, talvez dói ainda, mas você já liberou perdão, mas ainda dói, não tem problema, você já liberou, desce sobre você. Agora quando chega em você, seu coração está fechado, não tem como a graça ser derramada na tua vida, porque a graça começa a partir do teu coração, do teu entendimento, do teu sentimento. Você está entendendo? A falta de perdão, amado, na verdade ela traz dor, traz sofrimento, ódio, rancor, derrota, feridas. Tudo isso traz. E talvez você esteja pensando que o tempo irá sarar suas feridas. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. O tempo não vai sarar nada, o tempo não sara a ferida, mas apenas irá criar uma casca na ferida, que é a pior coisa. Você tem um machucado horrível, tem uma casca ali. Ele talvez não está mais latejando, já não está mais doendo, aparentemente ele está curado, porque agora essa casquinha é muito pequena, pastor, mexe nela para você ver. O tempo que ele vai fazer é criar uma certa casca, sabe? E sabe o que fica embaixo dessa casca? O pus, que é a infecção. Mas o perdão sim, ele tem poder de curar imediatamente toda ferida da alma, toda. Segundo, a falta de perdão gera uma prisão.
Mateus 18:34 diz: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Essa história, amado, fala de alguém que seria um torturador. Acompanhe no quadro. Quem não perdoa está preso, igualmente prende o ofensor. Lemos em Mateus 18:34, a palavra verdugo significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. Jesus falou nessa parábola de uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: angústias e depressão, enfermidade, etc. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Outro dia, ouvi de um pregador que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno. Olha que interessante. Esperando que quem vai morrer é aquele que te magoou. Preste atenção. Tem gente que acha, sabe, que esse ressentimento, toda vez que você sentir, você alimentar ele, você acha que a pessoa, não, o pastor falou que a pessoa fica presa. Ela e você também, porque um está preso ao outro. Só que às vezes essa pessoa está dormindo, amado, está trabalhando, a vida dela está amarrada, tá, mas a sua está muito mais, porque você sofre. Sabe aquele relacionamento que não deu certo, aquele casamento que não deu certo, e o marido, ou a mulher, ou a namorada, ou o namorado, ou o noivo, ou a noiva, se casou de novo, e toda vez que você ouve o nome dessa pessoa, não é exatamente ele, mas alguém parecido com este nome, aquilo fecha o seu coração, acabou o seu dia. Você acha que Deus consegue atuar num coração como esse? Não deixa o diabo te roubar, porque a falta de perdão vai matar. A falta de perdão, amado, produz um dano maior naquele que está ferido. Tem gente que te magoou e nem sabe que te magoou. Tem gente que fez um ato e é seu amigo, alguém muito próximo, porque a gente fica magoado não é com pessoas estranhas. Se um vizinho que você mal conversa com ele, alguém que passou na rua, falou alguma coisa para você, sabe, e você na hora ficou chateado, aquilo passa, você não guarda mágoa dessas. A gente guarda mágoa de quem a gente ama, de quem são pessoas que fizeram diferença na tua vida. É justamente isso, é o diabo querendo te afastar de todos aqueles a quem você ama. E aí então você começa a entrar num casulo e achar que você não é amado e que todas essas coisas só acontecem contigo, sabe? A falta de perdão produz um dano maior de quem está ferido do que aquele que te feriu. Muita gente, amado, pensa que o perdão é um benefício para o ofensor, sabe? Tem gente que pensa assim: eu não vou perdoar a Maria não, é muito cômodo para ela eu perdoá-la, sabe? Eu não vou perdoar não, porque foi ela que me ofendeu, então é ela que tem que vir me perdoar. Eu não vou facilitar a vida dessa pessoa não, porém o benefício maior não é dado, sabe, querida, o ofensor, mas é aquele que foi ofendido. Quando eu libero o perdão, se a pessoa não liberar, eu estou solto, livre no mundo espiritual, sabe, eu já não estou mais preso, Satanás não tem mais aonde achar brecha na minha vida. Sabe como eu faço para perdoar alguém? Eu me coloco no lugar da pessoa, porque todos nós estamos sujeitos a errar, mas aí você imagina, não, mas o que a pessoa fez comigo, pastor, é algo, sabe, indesculpável, foi muito grave. Se coloca no lugar desta pessoa. Eu jamais faria um negócio desse. Se coloca no lugar dela, de repente você faria. Amado, eu já fui infeliz, não como homem, como pastor, de fazer uma brincadeira com alguém, porque eu sou muito palhaço, e não saber que eu tinha ofendido. Alguns anos depois, num encontro, numa ministração de cura da alma, eu fui orar por essa pessoa, e era uma mulher. Você sabe que homem ora por homem, mulher ora por mulher. Essa pessoa veio até a mim, falou: eu preciso. Eu falei: não, mas tem mais irmã, tem que ser o senhor, porque foi o senhor que me ofendeu. Eu quase falei para ela: jura? Fui impactado, eu falei: opa, vamos orar, irmã, pelo amor de Deus, você está no lugar certo, falando com a pessoa correta. Mas meu coração estava livre, estava limpo. Mas essa pessoa guardou, e quando eu orei por ela, falei: depois, na hora do almoço, a gente conversa, e foi uma brincadeira, que não foi diretamente o que eu fiz com essa pessoa, com quem estava com ela, e essa pessoa se ofendeu, uma coisa tão boba, que eu nem lembro o que foi. Essa pessoa foi curada. Sabe, querido, a falta de perdão gera câncer.
Os próprios estudos, a medicina fala sobre isso. Quem não consegue perdoar, guarda rancor de alguém no seu coração, normalmente desenvolve um câncer. E quando a pessoa sabe então, que esse câncer, às vezes o próprio médico fala que foi algum rancor que vem guardando há muito tempo, aí que a pessoa fica mais cancerosa ainda, porque ela fica com mais raiva por causa daquela infeliz, porque ela não aprendeu. Precisamos ministrar sobre essas pessoas. Hoje o Senhor está ministrando sobre você, sobre a tua vida, para que você libere com as suas palavras na vida de outra pessoa. Sem perdão, amado, não há cura. A doença interior, na verdade, ela só complica. A saúde espiritual, a saúde emocional, física da pessoa, sabe, que está ressentida, é uma coisa séria, seriamente fica afetada. Não adianta a gente correr, ou seja, sem perdão, nossa vida vai de mal a pior, sabe? A falta de perdão, você fica preso, totalmente preso. Terceiro, perdão é uma decisão. Eu posso ficar aqui dias falando para você, é você que decide se você quer perdoar ou não. Nem o próprio Deus muda o seu coração pelo fato de você ter o livre-arbítrio. O Senhor sempre vai falar contigo, mas é você quem decide. Olha o que diz Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amado, o perdão, como eu disse, é uma decisão. Primeiro você perdoa, depois Deus sara a ferida. Pastor, como que eu vou perdoar se a minha vontade é estrangular o fulano de tal? A minha vontade, pastor, eu estou sendo falso se eu falar, Deus, eu perdoo aquela vida. Sabe, eu estou sentindo que é mentira. Não é não, amado. Liberar é quando você ordena. Você não precisa necessariamente fazer. Eu sou encarregado de uma empresa e eu libero algo para alguém. Eu não preciso ir lá entregar para a pessoa. Eu simplesmente tenho autoridade e digo, Graça, vai até a Gláucia, entrega isso para ela, libera isso aqui para ela. Talvez as pessoas não vão entender, isso é liberar. Liberar é quando você ordena. Então como que eu posso liberar o perdão? A partir do momento que eu sei e tenho um conhecimento da palavra, eu lembro da pessoa e falo, Senhor, a partir de hoje eu libero o perdão para fulano de tal. O diabo vai colocar na tua mente ou no teu coração, mentiroso, você está fazendo isso da boca para fora, você está se enganando. Não está não, porque palavra tem poder. E você está falando em nome do Senhor. Seja sincero com ele, Senhor, a minha vontade não é essa. Eu estou muito machucado. Talvez a sua vontade é de matar a pessoa, de tanta raiva que você está. Mas você precisa liberar, querido. Porque toda vez que você lembrar dessa pessoa, você falar, seja a que hora for, à noite, de dia, no trabalho, vai passar um tempo, aquilo que te machucava não te machuca mais. Até o que ela fez não te dói mais nada, porque quem arranca do seu coração essa ferida é o Senhor. Sabe, amado, aconteceu conosco, comigo e com a minha esposa, assim que a minha filha nasceu, a Giovana. Nós tínhamos uma amiga que andava conosco, membro da igreja há muito tempo, e não convém dizer o que aconteceu, mas houve um conflito entre nós, sabe, e eu fui roubado por algum tempo. Por muito tempo eu não conseguia pregar sobre perdão, porque eu sabia que eu não era digno. Eu tive que ser ministrado no encontro, e aí eu liberei perdão sobre a vida dessa pessoa. E hoje a gente conversa assim, sabe, ela está no interior, facilmente. E às vezes vem à mente, o diabo às vezes quer trazer à mente aquilo que a pessoa falou lá atrás, as calúnias, né? Mas não dói mais, sabe por que não dói? Porque o perdão foi liberado. E um dia nós conversando, essa pessoa também estava magoada comigo e com a pastora. E ela também precisou liberar perdão. E se hoje a gente tiver que andar junto, de boa, querido. Tem gente que fala assim, olha pastor, eu perdoo, mas eu deste lado, a pessoa do outro lado da rua. Perdoar é voltar a andar junto. Não necessariamente. Se é ex-marido, ex-mulher, cada um casou com um cônjuge, você não precisa mais reatar o casamento, porque já tem uma vida definida. Mas não pode mais, olha, quando vier ver um filho, então me avisa porque eu vou sair de casa, que eu não quero ver a cara dessa pessoa. Que crente você é? Nascido de novo desta forma?
Não pode ser. E se tiver, meu irmão, me desculpa, isso não aconteceu só com você, aconteceu comigo também. Mas Deus quer tirar isso do seu coração. Deus quer mudar a sua história. Por isso que eu falo que o perdão é uma decisão. Primeiro você perdoa, depois Deus sara a ferida. Sabe, muitos pensam assim: primeiro eu vou esperar a ferida sarar, depois que eu não sentir mais nada, aí eu perdoo. Não é assim. Primeiro que essa ferida não vai sarar, sem remédio, essa dor não vai sarar. Sabe, primeiro você perdoa, depois Deus cura a ferida. Se você não perdoar, não adianta orar dizendo: Senhor, cura essa ferida. Essa oração Ele não vai ouvir. Por quê? Porque você precisa dar o start. O ministério de Jesus, na verdade, ele foi regado pelo perdão. Sabe, se não fosse o perdão de Jesus, nós seríamos derrotados, estaríamos condenados ao inferno para sempre, e não poderíamos morar com o Senhor eternamente. Agora, como que você quer morar com Jesus? O ser que é o própria graça, o próprio perdão, se você vai levar, sabe, para onde você for, esse sentimento, irmão. Não, pastor, esse sentimento está no meu coração, o dia que eu morrer a terra vai comer. Mentira, esse sentimento está na sua alma. É a sua alma que vai ter um encontro com o Senhor, é o teu espírito. Esse sentimento está gravado lá, sabe? Mas o perdão dele nos abriu a porta da salvação. Na cruz ele disse, se referindo àqueles que o feriram e machucaram: cuspiram na sua face e o crucificaram. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, amado, Ele decidiu perdoar. Então, meu irmão, se você é discípulo de Jesus, você deve andar como Ele andou. João 2,6 diz que aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Então decida hoje liberar perdão. Agora mesmo, decida ficar livre desse fardo, dessa prisão. Pedir perdão é necessário. Mas foi a pessoa que fez comigo, pastor. Como que eu vou lá pedir para ela perdão se não foi eu, foi ela? Aí é que está. O problema nosso é que nós queremos transferir. Mas quem que está carregando o fardo, não é você? Então seja humilde, vá até a pessoa e peça perdão. Constranja essa pessoa em amor. Mas eu já fiz isso, se preciso ir de novo, até isso sarar. Quando nós pedimos perdão, amado, as fortalezas são quebradas. As cadeias, correntes que te prendem, sabe, você fica liberto. Portanto, para ter uma vida espiritualmente saudável, o perdão deve fazer parte da sua vida todo dia. E tem pessoas que Deus te prova. Você vai passar pela tribulação, você vai ficar magoado 1, 2, 10, 50, não importa. Se o seu coração estiver livre e você for uma pessoa liberal a perdoar, nenhuma maldição, nenhuma seta inflamada do maligno entrará mais no seu coração. Por quê? Porque lá existe o amor. Eu sei que isso não é fácil, sabe? Pois você pode estar sendo enganado por Satanás, pelas suas astúcias, sabe? Mentiras astuciosas, que te atrapalham a seguir pelo caminho da vida. Tem gente que diz assim: não, vira a página, vamos embora, vamos continuar. Isso depois passa. É mentira. Se você tem uma enfermidade, você não faz um tratamento, a tendência dela é te matar. E se ela não te matar, ela vai provocar uma doença maior, que vai te levar à morte. Não é assim? Porque senão não precisaríamos fazer tratamento. Ah, mas foi só uma dor na unha. Essa dor na unha pode virar algo maior, uma infecção, uma granguena, que daqui a pouco vira, sei lá, um negócio pior. Agora, por que eu não vou cuidar? Eu já estou encerrando, mas eu quero apresentar a você 5 mitos que você pode acreditar como verdade, mas que na realidade impede o seu processo de perdão. 5 mitos, vamos lá? Primeiro, perdoar é esquecer o que aconteceu. Este é o maior problema que encontramos a respeito do perdão. Se considerarmos que o perdão acontece somente quando esquecemos do fato, jamais seremos capazes de perdoar completamente. Ao perdoar alguém, você não vai instantaneamente esquecer do que te feriu, pois a verdade é que não somos capazes de intencionalmente apagar uma lembrança da nossa memória como apagamos um arquivo em nosso computador. Não temos controle e precisamos entender que tudo o que aconteceu no passado, seja ele bom ou ruim, estão presentes em nossas memórias. Sabe, amado, por isso que não se permita
sabe, que o perdão dependa de esquecimento. Não, você esqueceu porque o seu dia a dia você não vê essa pessoa. Mas quando você vê, ou com uma situação de alguém próximo do que aconteceu, você se fecha até com aquela que nem fez nada para você. Tem pessoas que têm problema no casamento porque o marido, a mulher, o seu cônjuge, de modo geral, fez algo, e toda vez que alguém encontrou um outro relacionamento, vai fazer alguma coisa parecida, essa pessoa se fecha, ela se arma todinha. Por quê? Porque ela não liberou perdão. Ah, pastor, mas eu nem sabia que eu estava com ódio. Você não precisa estar com ódio da pessoa. Um sentimento ruim, uma tristeza profunda, algo que te incomoda, é preciso liberar perdão. A gente não sabe a intensidade do sentimento, você só sente. Amém? Se eu falar para você que eu estou com uma dor na mão, tem vários níveis de dor. Eu posso dizer que é uma dor insuportável, e você tem a mesma gravidade que eu, e para você é normal. Você entende? Que o pecado, ele é desta mesma forma, porque a falta de perdão é um grande pecado. Sabe, amado? Então não se permita que o seu perdão dependa de esquecimento, pois esquecer completamente não significa perdoar, e sim sofrer um dano cerebral, como uma perda de memória. É muito sério. É muito grave isso. Sabe, não force esquecer as lembranças ruins do passado. É outra coisa que a pessoa faz, outro mito. Não, eu vou tentar esquecer as coisas ruins do passado. Tudo de ruim que aconteceu em nossa vida é para o nosso crescimento e amadurecimento. Mas sabe o que você deve fazer? Peça ajuda para Deus, para que Ele possa trazer um novo significado a essas lembranças. Sabe, como um momento de aprendizado na vida, sabe, de crescimento pessoal e de superação pelo ato do perdão. É isso que precisa fazer. Mito 2, perdoar é afirmar que está tudo bem o que o outro fez com você. É outra mentira. Você sabe que não está bem, você está falando da boca para fora. Não, mas o pastor ensinou que eu devo liberar perdão. Liberar perdão não é isso, não é fingir, é falar, é trazer o sentimento. Continuando, é possível confundir o perdão com permissão. Você pode ter a percepção de que ao perdoar você está declarando que o mal que fizeram com você foi aceitável. Se você foi maltratado, sofreu um abuso ou uma injustiça, você não deve dizer a si mesmo que esse comportamento com você foi aceitável. Perdoar não significa que mudamos a nossa opinião sobre o que o outro fez, e sim afirmar que apesar de você não aceitar o que te fez mal, o perdoar por obediência a Deus. Sabe, querido, eu posso até não aceitar, mas eu entendo que o fluxo da graça de Deus na minha vida, ele é bloqueado se o meu coração estiver fechado. Ao perdoar, você está liberando o mal que está dentro de você, porque é um mal, é um sentimento ruim. E quando você perdoa, esse sentimento ele vai embora, sabe? E aí você não vai estar dando permissão para o outro continuar fazendo mal com você. Mito 3, perdoar é voltar ao mesmo relacionamento de antes. Você pode ter se afastado de alguém que te feriu, mas ainda não ofereceu perdão por não desejar mais ter um relacionamento com esta pessoa. Ou você pode não querer perdoar aquela pessoa, pois você já não consegue mais tratá-la da mesma forma que antes. Mas o perdão não é voltar no passado, como se nada tivesse acontecido, pois sabemos que a vida não funciona assim. Uma confiança quebrada leva bastante tempo para ser reconstruída. Uma ferida que foi aberta leva um tempo para ser curada. Um relacionamento abalado também precisa de um tempo de reparação. Sabe, querido, você pode até perdoar uma pessoa, independente, sabe, da escolha que ela faça parte. De repente ela pode até dizer: eu não estou precisando do seu perdão. Nem adianta vir me pedir perdão ou pedir para eu te perdoar, porque eu não vou fazer. Isso nos bloqueia, sim ou não? Aí você vai para Deus e fala: Deus, eu estou querendo, mas a pessoa não quer. Quebra esta barreira. Em amor você consegue. Quarto mito e penúltimo: perdoar é não sentir mais dor. Este mito também é muito prejudicial para quem está praticando o perdão, pois o ato de perdoar não faz a dor sumir no mesmo momento em que acontece o perdão. Precisamos aceitar que existem feridas que não são superficiais e que levam tempo para ser totalmente curada.
E também aqueles que sofreram traumas muito fortes. E que a cura não se limita apenas a uma liberação de perdão. Sabe, amado, você não deve se culpar por estar ferido, e sim respeitar o tempo da cura. Pastor, mas eu fui lá, falei para minha ex-mulher, o meu ex-amigo, meu ex qualquer coisa, porque vira ex, né? Mas aí eu falei, pelo contrário, eu saí de lá com mais raiva. Acontece isso. Você já tomou um remédio indicado por um médico e parece que a dor aumentou? Para depois haver cura? Entenda o seguinte, amado, nada pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Mesmo perdoando quem te machucou, você pode continuar sentindo a dor. É importante que você cuide dessas feridas, sabe? Com alguém de Deus, com alguém que acompanhe você, que ore junto com você, para que a sua alma não seja contaminada. Porque o inimigo, ele perde a arma. Mas o que você precisa fazer é ter atenção. Este mal não vai mais me corroer por dentro. Quinto e último mito: perdoar depende do arrependimento do outro. Sabemos que o cenário ideal acontece quando a pessoa que te feriu busca primeiro o seu perdão e você diz que a perdoa. Mas nem sempre isso acontece. A pessoa pode nunca pedir o seu perdão, ou mesmo nunca saber que precisa ser perdoada. É muito mais fácil para a pessoa que feriu esquecer o que fez, do que a pessoa ferida esquecer o que ela sentiu. E também aquele que te feriu pode estar tão confuso a ponto de não reconhecer o seu erro, ou estar sendo dominado pelo orgulho, que o impede de se arrepender e admitir que precisa de perdão. Assim, amado, se dependermos somente do outro para perdoar, nem sempre conseguimos fazer aquilo que Jesus nos ensina. Então eu não posso me basear nesse mito que o outro precisa aceitar este perdão e se reconciliar, sabe? Inclusive aqueles que não merecem o seu perdão. É com essas pessoas. Pastor, eu tenho um sentimento por uma pessoa, só que essa pessoa já morreu. Como que eu faço? Aí é mais fácil. Porque aí é você e Deus. Toda vez que você lembrar dessa pessoa, infelizmente, haverá alguma consequência, tanto para ela, como para você no mundo espiritual. Teve a partir da morte dela. Mas quando você reconhece que você, sendo o culpado ou a vítima, não importa, você libera perdão para essa pessoa, você desencadeia no mundo espiritual para onde ela for. Isso é possível. Porque não existe, amado, uma aliança se não tiver duas pessoas, mesmo que uma morre. Eu tenho aliança com a minha esposa, se eu morrer ou ela morrer, a aliança permanece. Ela só termina num prazo natural, e isso é correto, se um dos dois voltar a casar de novo. Mas nós temos uma aliança eterna que são filhos. Você está entendendo? O que deseja, sabe? O que eu devo desejar é perdoar. O que Deus deseja é que para perdoar, nós estejamos, amado, fixados os olhos para o outro, a quem possamos olhar para Jesus. Preste atenção. Deus, ele tem um projeto maravilhoso na sua vida.